Quais são os principais segmentos que possuem as mercadorias monofásicas? Então já vai fazendo uma lista ali, pessoal, para tornar isso mais dinâmico, porque na aula de quarta-feira, equipe, a aula de quarta-feira é a aula que nós vamos falar sobre comercial. Então já vai colocando aí, ó, do seu bairro, que você conhece, que você já tem em mente. Quais são os principais setores que comercializam mercadorias com tributação monofásica? Farmácias, tabela A, tabela B, né, tem as diferenças, positiva e negativa, e que nós temos grande parte dos medicamentos como monofásicos, comércio de cosméticos, salão de beleza, não o serviço, né, pessoal? Estou falando do estabelecimento que vende mercadorias referente à perfumaria, beleza, estética e assim sucessivamente. Lojas de conveniência, de postos de combustíveis, mercados e mini mercados, autopeças. Autopeças para mim aqui é um dos principais, tá, pessoal? Farmácias, ó, já vamos pegando. Tudo isso tem, mas quais tem mais valores? Pelo menos eu estou falando da nossa realidade. Gilberto, se eu esquecer de algum, tu me avisa. Nossa experiência aqui. Farmácias, autopeças, todos esses têm, mas eu já estou falando aonde tem mais dinheiro no Simples Nacional. Porque tem que pensar o seguinte, aonde que está o dinheiro? Aonde que está mais o dinheiro? Porque senão você também pode se frustrar em fazer 2, 3, que vai dar R$150 de recuperação. E os seus honorários vai dar ali R$30, entendeu? Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero que já que você saiba que o Simples não tem aqueles valores agregados tão alto, mas é um excelente negócio. Eu tenho um caso prático aqui para te mostrar, mas já foca onde tem mais oportunidade. Mini mercados tem, mas depende da localidade, tem muita venda de mercadoria cesta básica, isso acaba que não tem tanto, né? Então, mercados em regiões mais bem posicionadas, que vendem mais supérfluos, tem mais valores envolvidos. Bares e restaurantes que faturam aí mais de 50 mil por mês, é um excelente estabelecimento. Pneumáticos, nem se fala, tá, pessoal? Pneu, tudo monofásico. Comércio de baterias automotivos, implementos agrícolas também são excelentes estabelecimentos para nós prospectarmos. E qual que é a grande sacada aqui do Simples, pessoal? Por que eu tenho o Simples lá na empresa, por exemplo? Porque eu consigo preparar melhor meus consultores, que trabalham em parceria conosco, que é mais fácil. Porque se eu levar em consideração o tempo e os valores, muitas vezes é extremamente lucrativo e eu consigo no Simples fazer uma escala muito grande. Então eu consigo fazer, dependendo da minha equipe, 100, 200 por mês, e isso acaba gerando um faturamento agregado altíssimo, certo? Com um custo não tão alto assim. E eu preparo e desenvolvo, principalmente, pessoal, a minha equipe para ir para o próximo passo, que é trabalhar com as empresas do regime normal. Então eu não queimo essa etapa. Eu não judio tanto da pessoa, já colocando ela numa situação mais complexa e que precisa de um pouco mais digamos assim, um pouco mais de mercado para você entender. E não é muita coisa. Depois eu quero falar um exemplo bem prático com vocês. Talvez a pessoa até esteja aqui na live. Se ela estiver, ela vai falar. Como consiste o trabalho? Rápido, fácil, bem tranquilo. Nós vamos fazer a revisão fiscal, faz a revisão, separa quais são as mercadorias monofásicas e quanto se refere de cada mês, e mostra o quanto isso vale, né, o quanto que eu estou falando, 20, 30, 40, 50 mil. Faço o trabalho de reapuração, né, de retificação, lançando os créditos, cobro os honorários. Pessoal, isso aqui basicamente é o trabalho de recuperação tributária, tanto para as empresas do Simples Nacional, quanto para as empresas do regime normal. Revisão fiscal, diagnóstico de oportunidades, apresento, fecho o contrato, faço o lançamento do crédito, cobro os honorários. Evidente que tem toda uma etapa por aí, mas os processos macros são esses. Você entendeu isso, você já domina e já tem digamos assim, você já está à frente de 99,9% das pessoas. E a grande sacada aqui que nós temos é o seguinte: quantas vezes, pessoal, pessoas aqui que trabalham no escritório de contabilidade, que já faz isso no dia a dia, mas nunca tiveram essa sacada, essa mentalidade de geração de valor, de fazer isso e cobrar. Não estou falando ali do seu escritório, mas entender que isso é um baita de um produto. Pessoas que deixaram, né, aonde trabalhavam e estão muito felizes hoje empreendendo, não só com o Simples, né, já estão muitas vezes no regime normal, às vezes só com o Simples, ou até mesmo no escritório, já estão numa posição diferente de coordenação ou de liderando
um departamento, por exemplo, de recuperação tributária. E o mais legal, que a gente acompanha e vê que em um curto espaço de tempo, aquele side job, né, aquele negócio paralelo, se tornou o principal negócio. Entendeu? Então, isso é muito legal, pessoal. Quando eu falo o contador, o advogado é a mesma coisa. Entender essa sacada, criar dentro de um escritório trabalhista a área tributária. O cara já tem uma lista de clientes, cara. Os clientes já estão dentro de casa. É só você ter capacidade, ter a expertise ou ter a parceria e colocar dinheiro para casa. Triplicar, quadruplicar o faturamento com a sua própria carteira de clientes. O advogado, falei, trabalhista, pode ser o de família, o criminal. O cara já tem uma carteira de clientes. E está vindo um outro advogado de um outro estado ganhando 30%. Um negócio que estava ali dentro de casa. Só faltou essa virada. Pessoal, aqui nós estamos falando de pessoas técnicas, né? A turminha aí vocês vão ficar milionário, vocês vão ter barco, vocês vão ter carro importado, a vida de vocês vai ser uma maravilha, vocês não vão trabalhar. Cara, esquece. Se alguém está esperando ouvir isso aqui, é sério, pode sair. Me desculpe, porque a gente vai trabalhar num nível de transparência muito alto, uma responsabilidade muito grande que você pode adquirir isso, mas com muito trabalho, com muita dedicação. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você tem alguém que já fez, fica muito mais simples. E se você aplicar aquilo que nós vamos passar, vocês vão conseguir resultado. Vocês vão conseguir resultado. Aqui a gente não tem marketing não, pessoal. Aqui a gente vai falar na lata. E o que tiver que falar. Porque se não for dessa forma, não faz sentido para nós. Vamos para cálculo. Simples Nacional. Como funciona? Simples Nacional nós temos tabelas, certo? Tabelas de acordo com os anexos. Então vamos pensar que o anexo 1 é comércio. Então eu tenho alíquotas e faixas. Nós vamos ver aqui durante o cálculo, pessoal, que o simples, na hora de calcular, ele não é tão simples assim. Eu acho ele mais complexo, digamos assim, um pouco mais trabalhoso que o lucro presumido. Tá? Anexo 1, por exemplo, vai trazer ali a tabela do Simples Nacional para o comércio. E aí ele traz faixas de faturamento. Então, a primeira faixa, até 180 mil, eu pago 4%. Dentro desses 4%, eu paguei, por exemplo, contribuição previdenciária patronal. Dos 4%, 41,50 lá da minha guia vai para a contribuição previdenciária patronal. Contribuição social, 3,5%. E assim eu vou decompondo. ICMS, 34% dos 4%. Então, pensa que uma empresa normal teria uma apuração para o PIS, uma apuração para o COFINS, PIS, COFINS, aqui ó, PIS, uma, COFINS outra, uma para o imposto de renda, uma para a contribuição social, uma para a contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS, uma para o ICMS e várias declarações acessórias. O que o Simples faz? Condensa e dentro de uma alíquota, dentro desses 4% eu tenho aqueles percentuais que é destinado a cada tributo. Ah, mas o cara passou de 180 mil, ele vai para a segunda faixa. E aí ele tem uma alíquota maior, uma alíquota nominal. Já te explico por quê. Ele vai de 180 até 360, aplicar 3,730. Mas ele tem uma parcela a deduzir, porque é uma conta que nós fazemos para chegar na alíquota efetiva. Eu tenho a alíquota nominal e depois eu calculo a efetiva. Já vou mostrar para vocês, é bem fácil, tá? E assim sucessivamente, quanto maior a faixa, maior o intervalo de faturamento, maior a alíquota nominal, maior a dedução para chegar na alíquota efetiva. Simples assim. Ah, se eu estivesse falando de uma indústria, Marcos, aí eu não utilizaria essa tabela, eu utilizaria outra, mas a indústria não se aplica à recuperação tributária. Se eu estivesse falando de uma prestadora de serviço, eu vou para o anexo 3, mas não tem recuperação do monofásico. Ah, dependendo do serviço é anexo 4, dependendo do serviço é anexo 5. Aí tem o fator R aí. Fica tranquilo, pessoal. Isso aí tem uma aula de Simples lá numa excelente formação que ensina tudo sobre isso. O que nós precisamos entender é que para os comércios a tabela do anexo 1 é assim que funciona. E aí, como que eu calculo, por exemplo, e aqui eu mostro para vocês a decomposição, né? Por exemplo, a carga efetiva é 12%. Dos 12%, 42% corresponde à contribuição previdenciária, 3,5% contribuição social sobre o lucro líquido, 33,50% ICMS
e assim sucessivamente. Isso aqui é uma decomposição da onde é destinado aquela alíquota única. Lembrando que o Simples Nacional ele é criado para simplificar e unir todos os tributos para tornar a vida do micro e pequeno empreendedor mais simples. Como se calcula a alíquota efetiva no Simples Nacional? Muito simples, porque tem uma fórmula. E quando tem fórmula, é só copiar e trocar os números. Qual que é a fórmula da alíquota efetiva? Lembra que nós tínhamos uma alíquota nominal? Ó, alíquota nominal, alíquota nominal, alíquota nominal, alíquota nominal. E aí eu tenho um valor a deduzir. Então, vamos pensar o seguinte. Cálculo da alíquota efetiva é receita tributária bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Pessoal, não tem erro. Vamos fazer um casozinho. A receita bruta dos últimos 12 meses, 1,5 milhão. Nos últimos 12 meses, então volta lá, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado até agora ela faturou 1,5 milhão, certo? Então, vamos lá, vamos buscar aqui no nosso caso. 1,5 milhão, nós estaríamos na quarta faixa, ok? Quarta faixa. Então, vamos lá. Quarta faixa, nós vimos que é 10,70 alíquota nominal e o percentual de dedução, 22.500. Vamos jogar para a fórmula? Receita bruta dos últimos 12, 1,5 milhão, vezes a alíquota nominal, 10,70, igual 160.500. 160.500 menos a parcela a deduzir, que é o 22,5, 138 mil. 138 mil dividido pela receita bruta dos últimos 12, 9,20. Simples. Tem fórmula, pessoal, só ir substituindo. Então, para a faixa, no intervalo de 1,5 milhão, que a alíquota nominal é 10,70% e a parcela a deduzir é 22,5%, a minha alíquota efetiva é 9,20. Então, vamos supor que nesse mês eu faturei 100 mil reais. 100 mil reais. A minha alíquota que eu vou tributar no mês é 9,20, que vai pagar todos os tributos. Então, 100 mil reais vezes 9,20, 9.200 reais, certo? Esse é o cálculo do Simples. Eu pego a receita bruta dos últimos 12, aplico na tabela, desconto a parcela a deduzir e chego na alíquota efetiva. Simples assim, tranquilo, né, pessoal?